Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 12 de julho, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. A iniciativa é sempre de Jesus, e ele quis vir ao mundo nos salvar, quis se fazer homem, se encarnar, quis salvar, perdoar os pecados. Então, a iniciativa de vir ao seu encontro, ao meu encontro, é sempre de Deus. É Ele quem dá o primeiro passo. E Ele quis chamar os apóstolos, chamou-os pelo nome, para que ele pudessem representá-lo. Os apóstolos são seus ministros. E após o chamado dos apóstolos, Jesus convidou a todos nós para sermos seus discípulos, pois ele mesmo disse aos apóstolos: Ide pelo mundo inteiro e fazei com que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada discípulo se torna também um ministro de Jesus, um representante de Jesus. A palavra ministério, na sua raiz, significa representação, ou seja, os ministros são aqueles que representam Jesus, que falam em nome de Jesus. E isso é muito sério, porque um testemunho nosso bom atrai muita gente para Cristo, mas um mau exemplo, um mau testemunho afasta muitas pessoas. Então é preciso que a gente possa pensar muito bem antes de agir, pensar nas consequências dos nossos atos, de nossas palavras, e agir como Jesus agia, com bondade, com misericórdia, com compaixão, sempre pensando no outro, tudo fazendo para não magoar o outro, para não afastar o outro de Cristo, da igreja. E assim Jesus então deu aos apóstolos, aos seus discípulos, o poder de expulsar os espíritos maus, do egoísmo, da maldade, da ganância, e curar as enfermidades, enfermidades da alma, enfermidades que destroem o mundo. E estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, o chamado Pedro. Pedro é o chefe dos apóstolos, aquele que representa os apóstolos. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Interessante observar que no chamado dos 12 apóstolos, nós observamos algumas características deles. Aquilo que era considerado aos olhos do mundo ruim. Judas Iscariotes era traidor. Mateus era cobrador de impostos. Mas Jesus os chama, mesmo sendo pecadores. Assim somos nós hoje. Jesus conta com você e comigo, mesmo sabendo que nós somos indignos, somos pecadores, mas Ele conta conosco, Ele nos ama, Ele cuida de nós. E Ele sabe que nós somos muitos maiores do que nossos pecados. E Jesus disse então aos 12 apóstolos: Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus faz uma recomendação que eles possam iniciar pela casa de Israel, ou seja, pelo território da Terra Santa, onde tudo começou, ao povo da aliança,
E depois, sim, que fosse visitado, que fosse feita missão em Jerusalém, em Israel, que eles pudessem partir para todos os territórios. Em seguida, Jesus disse: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo porque é o próprio Jesus. Ele quer se fazer próximo de cada um de nós. E nós queremos estar próximos de Jesus? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe seu dia, toda a sua família, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.